Neste Halloween, fomos investigar quais são os maiores fantasmas do mundo dos traders. Para isso, conversamos com 3 operadores para conferir histórias reais de terror. A pedido dos entrevistados, suas identidades foram preservadas. Ainda me lembro como se fosse ontem. O dia era 9 de março de 2020. O cenário estava catastrófico, com avanços da pandemia. A escuridão pairava sobre o mundo, com alta volatilidade. Imaginei ser um bom momento para as minhas operações de day trade no mercado de mini índice. Mas ao me posicionar em menos de 10 segundos, as cotações pararam. Um silêncio tomou conta de tudo. Eu entrei em desespero, imaginando ser a minha conexão, mas logo vi as notícias nos canais de comunicação. Um circuit breaker. Como uma maldição, tudo parou. E o que era pior? Eu nada podia fazer com a minha posição em aberto. Estava preso em um limbo financeiro. Falando aqui agora, foram os 30 minutos mais longos da minha vida. O tempo parecia ter sido esticado por forças sobrenaturais, como se o próprio Halloween tivesse tomado controle no mercado. Naquele dia, eu estava às voltas com o desconhecido, um verdadeiro pesadelo financeiro. Era uma sexta-feira, eu havia feito algumas operações na semana e o meu resultado estava sendo positivo. Eu estava terminando aquele período no verde e o pregão encerrou ali, eu fechei meu computador, minhas telas e fui viver o meu final de semana. Inclusive já tinha planejado um churrasco com os amigos e ia gastar parte daquele lucro por conta. Aquele final de semana realmente foi bastante bom, só que quando eu voltei na segunda-feira, o choque. O verdadeiro Dia das Bruxas. Eu tinha deixado ordens em aberto na minha plataforma. Não era uma, não era 2, nem 3. Eram 4. Adivinha se eu não estava vendida em algumas posições? Claro que sim. O resultado? Prejuízo assombroso na certa. Saí com planos de um final de semana de curtição, voltei com uma bela dívida com a corretora. E isso me dá medo até hoje. Me arrepia só de lembrar. Era uma bela manhã de segunda-feira e eu tinha decidido que naquela semana o meu foco seria o estudo. As minhas operações não vinham muito bem e eu queria refinar minha estratégia. Então eu abri o simulador e comecei a fazer alguns testes. Indicadores, estratégias, pontos de entrada, ponto de saída. Fui agressivo. Se eu quisesse resultados diferentes, precisava tentar coisas diferentes. No começo, tudo foi alegria. O mercado subia, qualquer coisa que eu inventava dava certo. Sabe aquele ditado do dia que até tijolo voa? Então, era isso. Chegou o período da tarde, tudo mudou. Nada parecia dar certo. Virei a mão para um lado, para o outro e só piorava. A minha tela parecia aquele jogo de prega-vareta. Um monte de risco sem sentido. O resultado, loss, claro. Tudo no vermelho. Mas tudo bem, era simulação. Esse era o ambiente para testar. Segui inventando moda. Mas quanto mais eu mexia, pior ficava. Mas beleza. Eu achava que terminaria aquela sessão apenas com a ressaca moral de ter feito muitas escolhas erradas. Mas ok nada. Quando eu fui ver, eu estava esse tempo todo na conta real. Isso mesmo, não era simulação. Eu fiz uma verdadeira baderna com a minha conta. É como se eu tivesse aberto um cofre e jogado uma bomba lá dentro. Isso já faz algum tempo e eu ainda tento me recuperar. Então, a lição que fica é: fuja dos fantasmas da bolsa de valores. Mantenha um stop ajustado e não seja pego de surpresa. Sempre que fechar o profit, clique em cancelar ordens mais zerar. Para saber se está operando no simulador ou na real, sempre observe o campo contas no recurso de envio de ordens. Aproveite e revele pra gente aqui nos comentários se você já passou por dias de terror no mercado. E compartilhe suas histórias para ajudar outros traders.